Quando você ouve a palavra carro, com certeza vem na cabeça preços muito altos. O sonho de ter um carro está cada vez mais distante, e isso tem vários motivos. Mas tem uma boa notícia: isso também está chegando ao fim. Os preços dos carros vão cair de um jeito que você nunca viu. Eu sei que comprar o carro é o desejo de muita gente, mas esse desejo está fora dos planos de milhões de brasileiros. Os preços estão fora da realidade e chegam a níveis estratosféricos. Parece até que estamos vivendo em uma bolha e que nessa bolha só tem uma montadora, com um Gol G5, custando o preço de uma BMW de R$ 200 mil. E o que está ainda pior, não foi só o preço dos carros 0 km que atingiram preços monstruosos. Os carros usados estão chegando a custar quase o preço de um zero. E quem tinha um carro usado antes dessa bolha nem imaginava que seu seminovo ficaria mais caro do que quando comprou. Mas o que aconteceu para os preços terem subido tanto? E por que o preço vai cair? Será que compensa vender o carro agora? Com certeza você não aguenta mais ouvir falar de pandemia e crise. Absolutamente qualquer coisa que esteja dando errado no Brasil ou em qualquer lugar do mundo é culpa de alguma crise. É crise na Rússia, nos Estados Unidos, na China ou em qualquer outro lugar que seja uma potência. Mas infelizmente, preciso te falar que a culpa do preço dos carros terem chegado a níveis absurdos foi sim de uma crise. Os efeitos da pandemia de 2020 atingiram caminhos tão grandes que são sentidos até hoje, e no setor automotivo não é diferente. Este efeito negativo contra o setor aconteceu por causa do rompimento na cadeia global de produção. Isso fez com que várias matérias-primas ficassem mais caras no mundo inteiro. Um dos componentes mais importantes na fabricação dos carros é o chip semicondutor. A produção ficou cada vez menor, e daqueles poucos restantes que eram produzidos, infelizmente não conseguiam sair de Taiwan e chegar até as fábricas de todo o mundo. Isso foi acontecer justamente no ápice da crise mundial de saúde de 2020, porque as pessoas precisavam procurar o que fazer em suas casas e, com isso, compraram muitos aparelhos eletrônicos, principalmente computadores, celulares e videogames. E todos esses aparelhos usam os famosos semicondutores. Quando falamos em carro, a conversa era outra. Era para todo mundo ficar em casa, e com isso, a procura foi ficando cada vez menor. Diversas empresas que fabricavam esses componentes para carros foram fechadas por tempo indeterminado e até definitivas. Se já não fosse de se esperar, quando voltaram, as montadoras não conseguiam alcançar o ritmo de produção de antes. A pandemia foi passando e as pessoas voltando à sua rotina normal, querendo comprar carros novamente, mas não tinha nenhum estoque. A crise foi ficando tão feia que até filas de esperas foram formadas para comprar carros 0 km. E essas filas passavam fácil de 4 meses. Claro, a lei da oferta e da procura fez com que os preços dos carros fossem às alturas. Só que mais uma coisa colaborou para que esses preços continuassem a aumentar. As pessoas não estavam mais dispostas a pagar tão caro em um carro. Então, uma demanda esmagadora para alugar carros crescia no Brasil. E com isso, a onda das locadoras dominaram o cenário. Eram novas locadoras surgindo dia após dia, e com um único propósito: ganhar cada vez mais dinheiro nas costas de quem não podia esperar ou não estava disposto a comprar. Muita gente passou a optar pelos veículos seminovos e usados. Assim, a procura por esses veículos também aumentou. E se já não fosse novidade, o preço deles acompanhou a moda e também subiu. Foi aí que uma coisa curiosa aconteceu. Se comprar carros novos ou usados também ainda estava muito caro, um jeito de burlar isso era alugando. E muitas pessoas não pensaram diferente. Afinal, as pessoas não estavam mais comprando carros novos. Tudo estava voltando ao normal gradativamente, e já era possível viajar, visitar a família e conhecer lugares novos. A procura por carros alugados explodiu, e a partir daí, até mesmo alugar carros ficou cada vez mais difícil. Tudo porque não tinha carros suficientes no estoque das montadoras. É sim uma loucura. De janeiro a junho de 2022, as locadoras compraram em média 35 mil carros todos os meses, dando um total de 210 mil veículos só para a frota de locação. Mas em julho, uma surpresa nunca vista. Esse número chegou aos absurdos 45 mil carros.
Esses números são assustadores e com certeza é um dos motivos de ter faltado carros 0 km nas concessionárias para que pessoas comuns comprassem. Mas num setor que sofreu fortemente em um curto período de tempo, já dava para esperar que seria difícil se reerguer tão rapidamente. Isso foi mais um fator que contribuiu para o aumento no preço dos carros. Mas calma, isso também terá relação no preço dos seminovos e usados começar a abaixar. Mas antes, você também precisa saber que para essa alta exorbitante nos preços, a taxa Selic também teve culpa. Sim, a taxa básica de juros do Brasil sofreu um duro impacto no final de 2020, quando toda a população sabia das consequências devastadoras da crise econômica daquele ano. O Banco Central do Brasil abaixou a taxa básica de juros para sua mínima histórica de 2% ao ano. A Selic serve principalmente para ditar a demanda de oferta e demanda de dinheiro, ou seja, para controlar se está barato ou caro. E então, quando ela está mais baixa, como aconteceu em 2020, conseguir crédito fica mais barato e acessível. E isso tem um motivo. Como quase nenhum comércio conseguia vender naquela época, abaixar os juros deixava mais atrativo para que as pessoas voltassem a consumir, fazendo com que o financiamento fosse um bom negócio. Afinal, era melhor comprar do que deixar o dinheiro guardado, por medo das consequências ainda piores da pandemia que assustou o mundo todo. Só que muitos não esperavam pela surpresa dos juros altos que está batendo na porta do mundo inteiro. Tudo para conter a alta inflação que atingiu todo o planeta. As pessoas perderam o medo do vírus, e então não tem mais risco das pessoas não quererem gastar o seu dinheiro. Muito pelo contrário, elas estão gastando muito e guardando pouco. Atualmente, o Brasil é o país com as maiores taxas de juros do mundo, com a Selic batendo incríveis 13,75% ao ano. O grande segredo da economia é mais simples do que parece. Quando as pessoas decidem não comprar muito, o governo abaixa as taxas de juros para que elas comprem mais e guardem cada vez menos dinheiro. Assim, as indústrias conseguem funcionar a todo vapor e o comércio vender cada vez mais, pois as pessoas tomam a decisão de comprar. Afinal, com a taxa de juros tão baixa, não compensa deixar o dinheiro guardado. E então elas começam a comprar. Os juros vão aumentando e elas continuam comprando cada vez mais, até que chegamos num ponto que não tem mais produtos ou serviços para todo mundo. Nesse momento, o governo entra em cena novamente e aumenta os juros ainda mais, para que essas mesmas pessoas parem de gastar desenfreadamente e comecem a guardar dinheiro novamente. É extremamente complicado encontrar o equilíbrio entre esses dois pontos. Quando o assunto é carro, fica ainda mais complicado se defender desses diversos fatores que afetam o preço. Mas sempre existe uma luz no fim do túnel. E como numa guerra, toda crise tem um fim. Dessa vez, chegou o fim dos preços altos e os carros usados já estão mais baratos. Que o mundo inteiro sofreu com a crise nós já sabemos, e com o brasileiro não foi diferente. Mesmo com as medidas dos auxílios emergenciais, ir ao mercado era uma tamanha tortura por causa da inflação. Imagina só pensar em comprar um carro novo. Um dos carros mais populares de todos os tempos, o Volkswagen Gol, que antes da pandemia custava em média R$40 mil na sua versão topo de linha, depois da crise mundial bateu um recorde, custando incríveis R$72 mil. Com tamanha loucura aplicada nos preços dos carros novos pelas montadoras, os veículos seminovos e usados ficaram mais atrativos para o consumidor. Com essa alta demanda, os preços foram lá para cima mais uma vez. Mais recentemente, o preço desses carros começou a ter uma enorme tendência de queda, tudo por causa da tabela FIPE e o IPCA. Entre abril e junho, a média de preço dos seminovos e usados caiu 7,5%. E se eu te dissesse que essa queda teve a ver com a taxa Selic, você acreditaria? Pois pode acreditar. Foi aquilo que te expliquei sobre o jogo do Banco Central, de manipular os juros para que os cidadãos voltem a comprar ou parem de comprar. Com os juros cada vez mais altos e o cenário econômico estar longe de ser bom, diversas pessoas pararam para pensar e viu que não estava mais compensando comprar carros. Não só o 0 km, mas os usados também. Com todo mundo olhando para o bolso e decidindo guardar dinheiro, o que acontece com a demanda da oferta e da procura? Pois é, muitos carros para poucos compradores. Tudo se resume a uma oferta e uma demanda sem controle. A procura caiu. E dessa maneira, os valores precisavam passar por um reajuste. Não era mais aceitável continuar com os preços tão fora da realidade.
as pessoas continuariam sem comprar, tanto os novos quanto os usados. Mesmo com a queda dos combustíveis, não foi suficiente para que os preços voltassem a subir. Com os altos preços, muitas pessoas tomaram a decisão de vender seus carros para poupar mais dinheiro, e isso colaborou para que mais carros usados fossem para o mercado. As locadoras também continuam com um papel importante nessas quedas nos preços. O ano está acabando, e com isso, elas precisam renovar a gigantesca frota de carros. Não se esqueça que no começo do vídeo foi citado a compra de 255 mil carros, novinhos em folha pelas locadoras. Com as locadoras renovando suas frotas, elas precisarão se desfazer daqueles que já foram usados. Dessa forma, uma enorme leva de seminovos e usados estarão de volta ao mercado, e as pessoas vão ter ainda mais carros usados para comprar. Isso, com absoluta certeza, quebrará a bolha dos altos preços dos usados e fará com que os preços caiam ainda mais. No Brasil, existem 3 principais locadoras de carros: a Movida, a Unidas e a Localiza. Juntas, elas têm uma frota de quase 700 mil veículos. Imagina só quando chegar o momento da renovação dessas frotas. Elas são tão grandes que quando decidem comprar ou vender, todo mundo sente o impacto, já que os preços do seguro e do IPVA acompanham a alta ou a queda dos preços. E isso tudo está prestes a acontecer. Os próximos meses serão decisivos para uma reviravolta no setor automotivo. Se você sonha em ter um carro na garagem para chamar de seu e deixar de depender dos Ubers e transportes públicos, eu te dou um conselho: é melhor esperar. A bolha dos carros vai estourar e essa queda vai afetar a todos. Daqui a um tempo, os carros ficarão mais acessíveis para muita gente. É só questão de paciência para que você ganhe dinheiro nessa jogada. Agora, para você que tem um carro, um conselho: se você pode e consegue esperar, os preços vão despencar. É só questão de paciência para que você ganhe dinheiro nessa jogada, tanto comprando ou vendendo carros. Você quer incentivar o projeto Rudimentar? Agora você pode contribuir com qualquer quantia para apoiar o projeto a continuar trazendo conteúdos com excelência. Um QR Code da chave Pix está aparecendo aí na tela. A chave Pix também estará na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!